quero que vocês abram comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3, 2 Pedro. Você que gosta de anotar alguns textos, por favor, já deixe registrado 2 Pedro, capítulo 3. Esta é uma carta escrita pelo apóstolo Pedro, numa fase já mais adiantada da sua vida. Na realidade, esta segunda carta de Pedro e a segunda carta de Paulo a Timóteo, elas têm muita coisa em comum. Na realidade, os dois autores, tanto Pedro quanto Paulo, ao escreverem, no caso Pedro, esta carta e de Paulo, a segunda de Timóteo, eles estavam aguardando o martírio, estavam aguardando serem mortos, portanto, estavam numa fase final da sua vida terrena. Porém, elas se caracterizam, as duas cartas se caracterizam por um tom de alegria. Em ambas se prevê, todavia, o afastamento da fé que chegará ao auge durante os últimos dias. Eu quero que você me acompanhe nessa segunda carta de Pedro, que você pode ler em casa, particularmente também a segunda carta de Timóteo. Porém, vamos nos concentrar no capítulo 3 dessa segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Portanto, tendo a clareza que é uma carta quase que de despedida, e apesar da expectativa que Pedro tinha de ser morto em breve, e a tradição diz que ele foi morto crucificado, e dizia ele ao ser condenado que ele não era digno de morrer como seu Senhor Jesus tinha morrido, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. É o que diz a tradição. Portanto, se de um lado existe sim essa expectativa da morte eminente ou da partida daqui da terra eminente, existe um tom de alegria por aquilo que ele está para alcançar. No entanto, ao analisar a segunda carta de Pedro, nós vemos que tem uma consideração com a qual eu quero começar com vocês hoje, que eu creio vale a pena nós termos arrolados na nossa mente. E é a expressão que Pedro usa, sabendo primeiramente isto, : Sabe, quando nós começamos a fazer alguma coisa, como é gostoso saber primeiramente alguma coisa. Obviamente que se nós começamos, por exemplo, uma atividade empresarial, uma atividade profissional, comercial, seja qual for, nós imaginamos que aquela atividade vai dar lucro. Então, sabendo primeiramente que dá certo, o negócio vai dar certo. Ou ainda quando um paciente começa a fazer um tratamento, ele quer primeiro saber, doutor, vai dar certo? Vou ter a cura? Ou quando uma pessoa entra, por exemplo, num cursinho, imaginando alcançar uma determinada faculdade, talvez ele tenha que prestar um vestibular, e ele se pergunta, fazendo este cursinho, eu tenho chances de passar no vestibular? Aquela primeira pergunta, sabendo primeiramente isto. E quando Pedro, aqui na sua segunda carta, 2 Pedro capítulo 3, usa essa expressão no verso 3, sabendo primeiramente isto, ele define aquilo que primeiramente devemos saber. Eu quero que você agora, saiba o que é que Pedro acha importantíssimo você primeiramente saber. E ele diz aqui no versículo 3, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. E no versículo 4, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Pessoas que estarão satirizando aqueles que seguem a Jesus. Pedro, quando ele define que é importantíssimo você saber que nos últimos dias virão pessoas segundo as suas próprias concupiscências. Uau! O que é concupiscências? Bom, nós temos várias versões. Uma delas diz que concupiscência
é a inclinação a gozar os bens terrestres, particularmente os prazeres sensuais. Se nós formos para uma outra linha de dicionário, nós temos, abre aspas, 3, fecha aspas, significâncias. A primeira delas, concupiscência, seria um apetite sexual intenso. Aquelas contra cuja pudor a sua brutal concupiscência se aguçava. É um escrito de Franklin Távora, O Cabeleira. O antônimo disso seria castidade, pureza. Uma outra linha, dentro desta amplitude de entendimento da palavra concupiscência, seria ambição, desejo, cobiça de bens ou prazeres materiais. E o oposto disso seria a desambição ou desapego. Uma terceira corrente, concupiscência é a tendência do homem de cobiçar bens terrenos decorrente do pecado original. Seja ela qual for, o fato é que essas versões com relação à palavra concupiscência, ela vai longe. E Pedro adverte, saiba primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Essa é a grande marca das pessoas. São escarnecedores, sarristas. Vão tirar sarro mesmo. Vão debochar. Vão falar mal. Vão pisar em cima. Vão tentar te envergonhar. Vão tentar te humilhar. Pessoas que debocham do Deus Altíssimo. Saiba primeiramente que vão vir escarnecedores. E se de um lado a forma de nós identificarmos essas pessoas e sabermos que eles são escarnecedores, diz que estas pessoas escarnecedoras, elas andam em suas próprias concupiscências. São as duas características que Pedro traz a respeito destas pessoas, das quais ele diz: saiba primeiramente que elas existem. Quando, há muitos anos atrás, eu estava para entrar numa faculdade, eu tinha prestado vestibular no Rio de Janeiro. Prestei 6 vestibulares. E o primeiro deles que eu tinha prestado foi lá no Rio, no Sesgran Rio. E eu fiquei contente, eu tinha passado, estava ótimo. Meus pais e eu estávamos nos preparando para ir ao Rio de Janeiro, saindo de Santos. E foi curioso porque enchemos o carro com as malas, tudo certinho, tudo pronto. Eu estava animadíssimo. Meu pai disse: Tomás, nós vamos ter que esperar o banco abrir, preciso fazer umas coisas no banco para depois a gente ir. E minha mãe não queria sair da cidade, porque ela queria que eu ficasse em Santos. Eu torcendo para ir para o Rio de Janeiro. Eu tinha feito o vestibular de Santos também, o resultado não tinha saído ainda. Mas eu tinha feito, não querendo errar, mas fiz tranquilamente o exame, etc. Não esperava nenhum grande resultado. Quando nós estávamos para sair da cidade de Santos, entrando no banco, minha mãe diz: como eu gostaria primeiramente de saber o resultado de Santos. E dentro do banco, enquanto estávamos na fila, uma fila única, um rapaz, ele dá um tapinha aqui no meu ombro esquerdo, ele diz: você sabe que acabou de sair o resultado da Medicina Santos? Eu olhei para ele, olhei para minha mãe, meu pai naquele momento foi chamado pelo caixa, nós ficamos ali nos perguntando como é que um camarada sabia que eu tinha prestado vestibular da Medicina Santos e de onde saiu a ideia de que eu teria, por acaso, interesse em saber o resultado da Medicina Santos, o resultado do vestibular. A minha mãe, no entanto, ela não teve 3 segundos para pensar. Ela disse: que bom, Tomás, vamos lá então já ver o resultado, antes de pegar a estrada. Meu pai ficou pronto no caixa, estávamos saindo do banco.
Eu fiquei encafifado. Quem é esse camarada que veio me falar do resultado da Medicina Santos? Eu voltei os meus olhos para dentro do banco, só vi uma porta de saída. Cadê o rapaz? Sumiu. Voltei, fiquei olhando em todos os caixas, estavam vazios, não tinha mais uma pessoa sendo atendida. Cadê esse camarada? Tomou Duril. Eu voltei para minha mãe e falei, cadê o rapaz? E ela ficou olhando, ela falou, não sei, mas vamos lá para a medicina, vamos lá para a faculdade. E nós fomos. E levamos exatamente 8 minutos, menos de 10 minutos na realidade, para chegar do centro de Santos até a faculdade. Quando chegamos lá, eu subi correndo na secretaria e perguntei, escuta, já saiu o resultado da Medicina Santos? E a resposta que a secretária me deu foi absolutamente inusitada. Ela disse, olhando para o relógio, o resultado saiu há exatamente 8 minutos. Quando ela falou aquilo, eu falei, peraí, 8 minutos foi o tempo que eu levei do centro até aqui? Como é que aquele camarada sabia? Saiba primeiramente que a coisa mais importante, minha mãe queria saber esse resultado. E quando eu pego a lista do vestibular, logo que eu começo a lista, lá está o meu nome. Eu tinha passado em Santos. Não preciso dizer para vocês que toda a rotina mudou. Nós que estávamos para sair, pôr o pé na estrada, ir para o Rio, a viagem foi cancelada, voltamos para casa, meus pais mega contentes, e acabei fazendo medicina na cidade de Santos. Como é importante nós sabermos as coisas mais importantes primeiro. Saiba primeiramente que. Quando algumas pessoas entram numa determinada atitude, por exemplo, as pessoas que se envolvem com drogas raramente se perguntam o que primeiro eu preciso saber sobre as drogas. Se as pessoas se preocupassem em saber que as drogas, primeiramente, matam, talvez muitos jovens não iriam querer saber que as drogas podem dar um certo prazer por algum tempo, mas vão mandar a fatura em seguida. Se as pessoas entendessem o valor do saiba primeiramente que, se uma menina soubesse que aquele rapaz é um pilantra, é um safado, é um canalha, se ela soubesse isso primeiro, talvez ela não se deixasse ser encantada ou enganada pela lábia que aquele rapaz tem. Como é importante nós sabermos aquilo que primeiramente nós devemos saber. Não esperem, queridos, ter uma corrente fantástica, mega empolgante a favor do Senhor Jesus. Espere. Isso não é uma peste negativa, mas é uma realidade. Espere. Saiba que haverão pessoas que vão escarnecer muito da tua fé. Pessoas que vão, insisto nessa linha, tentar te humilhar, tentar te abafar, pisar em você, colocar discórdias em você, te colocar em situação de minoridade. E com um grande propósito de tirar de você o mais importante que você tem, que é a fé em Jesus.